Prezados irmãos, prezadas irmãs, muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos nos encontrando virtualmente para podermos juntos participar dessa nossa reunião da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sabemos, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem nos ensinado, a doutrina espírita, que vivemos aí em um intercâmbio constante, psíquico e mental, trafegando aí pelo tempo e pelo espaço, vários pensamentos de irmãos encarnados e irmãos desencarnados. O que dita aquilo que vamos assimilar ou vamos repelir é a maneira como nos comportamos no nosso dia a dia. É a maneira como enxergamos a vida. É como encaramos os problemas diários, as decepções tão naturais de um mundo de provas e expiações. A doutrina espírita, poderíamos dizer, é a vacina contra essas variações psíquicas que nos atingem, que muitas das vezes tiram as nossas forças, nos desequilibram. E nesta noite nós temos um tema que trata-se de comportamento individual de cada um de nós, que nos ajuda nessa tratativa com todas essas variações de pensamento no qual estamos inseridos aqui no nosso mundo maravilhoso que é o planeta Terra. É o tema fé, mãe da esperança, mãe da caridade. Quem vai explanar esse assunto para nós essa noite é a Rosana Manso, é uma companheira que já vem trazendo aí o seu conhecimento através das palestras virtuais. Desde quando iniciamos esse projeto, nós a agradecemos muito, sempre que ela nos atende e tem condições de encaixar no seu trabalho espírita um dia para falar conosco a respeito dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Rosana. Que Deus a abençoe, a ilumine e que você continue nessa trajetória que você trilha, levando tanto esclarecimento a todos nós, espíritas, aqueles que são simpáticos à doutrina, aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina. Nós, então, nesta noite, recebendo as informações a respeito desse tema, que possamos usar esses ensinamentos para esses enfrentamentos do nosso comportamento mental, no nosso dia a dia. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando nesse instante que seja permitido estar próximos de nós, juntos de nós, os benfeitores espirituais, para que possamos nos sentir equilibrados e possamos captar das palavras da nossa companheira tudo aquilo que precisamos para exercer no nosso dia a dia. E que esse nosso entendimento, esse nosso conforto espiritual, que sempre recebemos nesses minutos que passamos juntos, possam irradiar em torno de cada um, alcançando os corações sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que eles também sintam os reflexos positivos dessa nossa noite de estudos e de ensinamentos. Que Deus nos ilumine e nos proteja e que Jesus esteja conosco, hoje e por todo sempre. E que assim seja.
Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. André Luiz. Olá, boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Então, hoje estamos aqui para mais uma reflexão em torno do Evangelho do Cristo. E o tema da noite será sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. No Evangelho de São Mateus, tem uma passagem de Jesus sobre a fé. Vamos lembrar, o que Jesus traz para nós. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-se-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, meus amigos, Jesus mais uma vez vem nos falar sobre a fé. Jesus curava pelo amor e pela fé. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Uma consciência crística em uníssono com o Pai. E se ela está em união com o Pai, numa perfeita união, ele sentia então toda a grandeza do universo, todo o amor, todas as potencialidades da sua alma poderiam ser colocadas a serviço da paz, da saúde, do equilíbrio de todos os necessitados que o procuraram. Mas vamos entender a nossa humanidade, Segundo o Evangelho, lá no capítulo 19, a fé é confiança. Os espíritos colocam assim para nós: é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui
caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Se nós observarmos no dia de hoje, nós temos na internet tantos cursos, tantos convites para o nosso crescimento e tudo que a gente vai realizar hoje a gente vê, olha, as pessoas, estimulando umas nas outras. Olha, você precisa ter fé, você precisa ter foco, você precisa acreditar em si mesmo. Então, quer dizer, a fé pressupõe um estado de confiança que nós precisamos ter naquilo que nós queremos realizar nesse mundo. E começando na fé, vamos dizer, nas nossas próprias capacidades. Ainda que humanos, nós temos um potencial dentro de nós, uma criatividade ilimitada, Nós temos uma inteligência a ser desenvolvida, mas para que a gente decida utilizar tudo isso em nosso benefício, nós precisamos acreditar, ter foco, confiança em nós mesmos. É nisso que o Evangelho está querendo dizer. Confiança nas suas próprias forças faz com que o homem seja capaz de executar coisas materiais. Agora, o que é a fé religiosa, em que os Espíritos colocam para nós? É a condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, se nós olharmos o nosso caminhar dentro desse caminho espiritual, nós vamos ver que aí no passado, a maioria de nós se via às voltas com aquela frase, Isso, meu filho, não dá para entender, isso aí é mistério de Deus. Acredita e pronto. Então isso é um dogma, Um dogma de uma fé cega. E nós somos brindados com esse caminho espiritual que nós estamos hoje, no qual nós caminhamos e nos sentimos abençoados, que é a fé na doutrina consoladora dos Espíritos, que nos passa uma fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Como nós podemos entender fé raciocinada? A fé, segundo a espiritualidade, necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Olha, nós sabemos muito bem que a doutrina espírita é ciência, filosofia ou religião. A doutrina espírita nos coloca no contato com as coisas espirituais, olhando a vida sob outra ótica. Ou seja, ela não dissocia os fenômenos da matéria da ciência como sendo algo separado do espírito, do espiritual. Ela não dissocia os nossos fenômenos psíquicos, aquilo que passa dentro da nossa mente, da nossa emoção, dessa fé religiosa. Ela vem mostrar para nós que o mundo é regido por leis, e sendo a interpretação divina dentro desse conjunto de leis, quanto mais nós buscamos a ciência, quanto mais nós estudamos o que acontece no mundo e ao nosso redor, mais nós vemos nele a profundidade das coisas que regem esse mundo, que são as coisas espirituais. Então, sendo assim, nada está dissociado. E nós vivemos num momento que a nossa inteligência avançou. O homem de hoje, sendo mais racional, ele quer compreender melhor as coisas que o rodeiam, os fenômenos. E quanto mais se dissocia as questões espirituais de uma logicidade, de uma racionalidade, mais isso leva ao descrédito, à falta de fé, ao ateísmo. Então é por isso que a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz é uma fé trazida dentro dos ensinamentos dos Espíritos. E quanta alegria nos enche o coração quando, abrindo todo esse arsenal da doutrina, ela traz para nós tantas respostas maravilhosas. Tantas respostas dentro do campo dos fenômenos mediúnicos, do mundo espiritual, dos nossos destinos, das nossas trajetórias, das nossas experiências, das várias vidas que já vivemos.
sabemos. Então é por isso que o conhecimento espírita, ele traz para nós esse aprofundamento dentro das leis divinas, né, que nos rege. Ela expõe o real sentido sobre as lições de Jesus, o que ele trouxe, o fenômeno pelas curas, pelo magnetismo, como né, interpretadas dentro das leis naturais da vida. Como eu já disse, ela nos traz também um conforto espiritual através do intercâmbio com o mundo espiritual. Destaca o imperativo da caridade, né? Ela traz para nós aquela certeza das nossas responsabilidades no mundo e tudo aquilo que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então é por isso que ela concede para nós, né, essa fé raciocinada, segundo o próprio Valdo Vieira, numa psicografia de 1965 em Uberaba, quando ele trabalhava conjuntamente com o Chico. Então ele afirma assim: concede o direito à fé raciocinada que ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que atribui a cada qual segundo as obras pessoais. Então o Espiritismo fala de confiança em Deus, confiança na vida, confiança que o homem deve ter em si mesmo, dentro dos seus potenciais divinos concedido pela criação do Pai. Mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela está também ligada às nossas obras pessoais, aquilo que nós realizamos. E para entender isso, nós precisamos compreender que a fé, então, não se prescreve, ela é cultivada dentro dos nossos corações com um trabalho próprio e individual de cada um. Por isso que o Evangelho fala, a fé não se prescreve. Por mais que uma pessoa esteja passando por uma dificuldade, por mais que a gente diga para ela, olha, você precisa ter fé, minha filha, confie em Deus, aquela pessoa pode, naquele momento, se sentir mais fortalecida pelas nossas palavras. Mas essa construção, ela é individual, ela é própria. E é um labor diário, dia após dia. Quem é que se pode vangloriar de uma fé perfeita? A nossa condição evolutiva ainda não permite isso, mas nós estamos aqui hoje discutindo os caminhos para que a gente alcance essa fé. E o Evangelho fala assim, sem dúvida, a fé não se prescreve, não se impõe, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, quer dizer, a religião, a fé não está ligada à religião em si, a crenças, ela está ligada a um trabalho interior. Ela está ligada ao fato de que o homem deve buscá-la, o homem deve manifestá-la. Lembrem-se que ele fala aqui para nós que ninguém está impedido de possuí-la. Por quê? Nós temos buscado a nossa conexão com o divino consagrado, olhando sempre para o lado de fora. Por um tempo passeamos pela adoração do bezerro de ouro, das imagens. Hoje nós entendemos que a busca da nossa internalização, a busca das coisas espirituais é uma busca dentro de nós mesmos. E Deus está dentro de nós na sua imanência. Nós somos criados da sua substância. Continuamos mergulhados nele, mas ele igualmente está dentro de nós. E eu tenho sempre frisado isso nas nossas conversas, né, aqui, que nós temos que buscar Deus como algo vivo dentro de nós. E quando nós buscamos, nós estamos buscando nessa fonte viva. Então, se ela está em nós, num propósito de vida, num movimento interno que nós deveremos buscar essa fé. Mas o porquê, então, dessa falta de fé? Por que nós caímos também ao longo do nosso caminhar dentro da vida? Quantos momentos nós somos vacilantes? E o Evangelho completa para nós. Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Quem busca a fé deve entender que nós temos uma liberdade limitada. Essa liberdade é fruto da criação divina, é herança do DNA divino. Mas nós não somos donos de tudo que nós queremos fazer na nossa vida. Nós somos subordinados a uma lei. E dentro dessa lei, uma delas é a dependência de que os nossos limites, né, o nosso direito termina
quando começa o direito do próximo, na nossa interligação com o todo. Alcançar Deus pela fé é sentir profundamente a nossa conexão com o próximo, com a vida, descobrindo a nossa individualidade, confiando no nosso Deus interior. Então, essa conexão, quanto maior, ela é o suporte cada vez maior da nossa fé. E se nós queremos buscar a fé em Deus, nesse Deus que está dentro de nós precisamos nos movimentarmos na vida. Lá atrás o Evangelho falou, olha, não é necessário só uma fé que compreende, mas uma fé laboriosa, uma fé que realiza obras, principalmente estando encarnados. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos muitos propósitos, a nossa mente está desvinculada do corpo físico, a nossa mente amplia o nosso olhar. E nós vemos o nosso caminho já percorrido e já entendemos um pouco mais da nossa natureza espiritual. Mas para nos tornarmos cada vez mais espirituais, cada vez mais homens e mulheres de fé, nós precisamos sedimentar em nós essa fé através de uma convicção íntima. E quantos, apegados ao orgulho, negam a existência do divino? Nega a existência de uma vida eterna, né? De uma vida que ela é de outra natureza, que não é uma vida na carne só material, que nós somos seres espirituais fazendo apenas uma experiência na carne. Então, ela necessariamente nos traz maior autorresponsabilidade. Compreender que existe Deus e que existem leis das quais nós somos subordinados é compreender mudanças de hábitos que nós deveremos fazer na nossa vida. Então, é por isso que nós temos que trabalhar arduamente, né? Sinto muito, às vezes a gente está cansado, desguarnecido, né? Sem um apoio, sem uma esperança, e a gente quer mesmo que tudo pare por ali, não vou continuar, mas outra lei da vida é a lei do trabalho, é a lei da instabilidade, né? Em alguns momentos a gente tem um certo conforto, depois nós somos mexidos justamente porque a lei da vida, a lei maior, é a lei da evolução espiritual. Então, o evangelho é bem claro, né, de Tiago, o evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Ele diz assim, para ser proveitosa, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, para ser proveitosa a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, quanto mais escolhemos esse caminho espiritual, quanto mais trabalhamos a nossa condição humana, as nossas dificuldades, voltadas para que o nosso olhar espiritual se torne descortinado cada vez mais, quanto mais nós trabalhamos para isso, mais o nosso olhar se descortina. Então, é por isso que Tiago diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, estando encarnados, estando aqui na carne, é necessário trabalhar na nossa condição de encarnado mesmo. Ou seja, trabalhando com o objetivo de que a vida continua além da carne, de que somos seres espirituais e filhos de um Deus vivo, nós temos a oportunidade de sedimentar em nós um certo automatismo. Ou seja, nós vamos trabalhando, nós vamos fixando o nosso olhar, a nossa crença e, principalmente, nós vamos mudando o nosso olhar para a própria vida, os nossos próprios comportamentos. Então, o Evangelho é bem claro, a fé sincera é empolgante e contagiosa. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Então, quem sente fé, quem trabalha, aumenta a sua fé. E aumentando a sua fé significa que ele consegue ver de outro ângulo os problemas da vida. Ele consegue perceber a vida de um ângulo bem diferenciado, com uma empolgação maior de que tudo se resolverá, de que tudo prima pela nossa volta à casa do Pai, de que essa vida é passageira mesmo e o que sobrevive é o nosso ser divino que está dentro de nós, é a nossa alma, é a nossa condição espiritual. Então, por isso que a pessoa que tem fé, ela trabalha.
apesar dos problemas. Não significa que tudo na vida dela vai dar certo, mas ela acredita que aquilo que parece errado, ele está obedecendo a uma lei de causa e efeito, de que ele tem essa capacidade divina, porque Deus está dentro de nós, de resolver os problemas, buscando pela humildade, através da prece, da oração. E por isso que ela acaba se tornando um exemplo. E o Evangelho fala assim: pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então o Evangelho é bem claro. Então ele diz assim também no item 11. O item 11 ele diz especificamente que a fé é mãe da esperança e da caridade. E ele fala, a esperança e a caridade são corolários, ou seja, consequência da fé. E formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Então, se Jesus foi muito claro que só o amor nos salva, só o amor nos retira desse mundo de sofrimento, de provas e expiações, para ter amor nós precisamos ter fé. E para ter fé nós precisamos exercitar o amor também. A nossa generosidade, porque amor profundo, verdadeiro, nós ainda não conseguimos manifestar. Mas que possamos ser generosos, que possamos sair um pouquinho do nosso pequeno círculo de vida e parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Assim nós compartilhamos vivências, nós acreditamos e desenvolvemos os nossos potenciais. Eu lembro de que quando eu cheguei na casa espírita, a minha casa de origem, de trabalho, é regeneração, e a gente muito necessitado de trabalho, de trabalhadores, eu via a escassez deles. A maioria eram frequentadores. Um dia eu passo no corredor e uma amiga diz assim: Rosana, entra aqui, fica aqui com essa turma de tratamento, não tem ninguém para ficar com eles. Eu vim de uma raiz católica, estava acabando de chegar na casa espírita, eu falei, mas tá gaguejando, as perninhas tremendo. Eu dizia assim, mas eu não dou conta de falar nada não. Eu falei, não dá, abre o Evangelho e lê, os espíritos ajudam. E eu fui, meus amigos, para frente daquela primeira turma, 8 horas da noite, tinha trabalhado muito durante o dia, cansada, como dizia minha mãe, com o rosto brilhando ainda do suor do dia. E eu disse, meu Deus, me ajude. E eu fui lendo o Evangelho e parecia que surgia dentro de mim uma certa reflexão, um certo olhar. Coisas que eu nem sabia direito, aquilo parece que clareou dentro da minha mente. E eu entendi a partir daquele momento que era trabalhando e servindo, começando pela palavra, que eu poderia compreender melhor o que é a vida, o que são as leis de Deus e compreender mais o Espiritismo. E é por isso que eu me digo que eu sou interna dentro da casa espírita. Estou nela há 37 anos e é uma grande alegria para o meu coração. Então, é por isso que a gente começa a falar, começa a estudar, começa a compartilhar a alegria dessas descobertas. E é assim que essa fé nos sustenta nos momentos de tristezas, de dificuldades, porque nós somos todos humanos. Às vezes, o orador espírita, o palestrante, o trabalhador da casa espírita é visto como uma pessoa que não tem problema, que ela trabalha só porque ela não tem problema. Isso não é verdade. Nós somos todos irmãos e a seara espírita é um convite de trabalho sempre. Enquanto eu fico focado só nos meus problemas, eu não tenho tempo para olhar e saber se o outro tem problema. É assim que nós ficamos presos no nosso egoísmo. E o Evangelho no item 11 traz assim para nós: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que ele faculta imensa força. Então, acreditar em nós na realização de alguns ideais nessa vida de encarnado é fator primordial, porque nós estamos acreditando na nossa capacidade espiritual também, porque o espírito quer, o espírito sente, o espírito tem vontade, A nossa alma, ou seja, o espírito encarnado, como colocou Kardec no Livro dos Espíritos, ele está aqui na carne,
aprendendo a descortinar esses potenciais. Então, se a gente se autoafirma, eu sou filho de Deus, eu sou um ser amado, eu sou um ser abençoado, eu sou um ser feliz, nós estamos buscando essa afirmativa dentro de nós, apesar de muitos problemas. E muitas vezes a gente vai estar vacilante, e é nessa hora que a gente precisa acreditar que nós somos amparados também. E tanto nas nossas realizações materiais, quanto nas nossas realizações como voluntários dentro da casa espírita, fazendo o bem no mundo. E os espíritos são bem claros, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Meus amigos, particularmente eu vou dar aqui o meu testemunho. Quantas vezes eu fui beneficiada trabalhando dentro da casa espírita por curas? Eu nem estava dentro de uma sala especial recebendo um tratamento. Recentemente, eu fui agraciada com marcas no meu corpo físico. Creiam, eu tenho até foto aqui no meu celular. Eu com problema de coluna, um dia abaixei, a minha blusa levantou e minha filha viu: mãe, o que é isso nas suas costas? Eu estava com 7 pontos milimetricamente separados na região da lombar. E eu estava vivendo um problema sério, tive zika, fiquei deficiente dos meus movimentos na coluna, porque doía muito, com problemas na lombar, que eu nunca tinha tido. E eu falei, gente, o que é isso? E depois de um mês, eu passei a mão, senti algo estranho na minha lombar, falei, Sérgio, que é o meu marido, olha aqui pra mim, o que é isso? Ele levantou, falei, será que tem alguma marca? Ele falou assim, não são as mesmas marcas, é outra fila de 7 marcas embaixo daquela fileira. Então, meus amigos, eu vivi esse processo e foram 4 linhas de marcas no meu corpo físico. Elas, depois mais tarde, eu tive um sonho, revelação, e esse sonho me disse que eu tinha sido abençoada com tratamento espiritual e que esse tratamento espiritual, eu estava com um pinçamento na coluna. E depois dessas marcas recebidas, a minha coluna parecia nova. Então eu fiquei pensando, que hora que eu recebi esse tratamento? Eu recebi esse tratamento trabalhando na casa espírita, porque nunca deixei. Porque acreditei que eu seria auxiliada. Seria auxiliada na minha própria fé, na minha própria credulidade. Porque a fé, ela remove montanhas. Então Jesus, quando ele falou ali no início, né, da nossa leitura de hoje, que a fé transporta montanhas, os espíritos são claros para nós, aqui porém unicamente no sentido moral. Se deve entender essas palavras, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. Quantas vezes nós estamos cansados mesmos? Quantas vezes nós estamos desguarnecidos? Quantas vezes nós precisamos de um certo repouso? Às vezes nós estamos revoltados, tristes. Isso é da nossa condição humana. E o bom trabalhador da seara espírita não é aquele que é invicto, é aquele invencível, que é aquele que tem uma fé totalmente inabalável. Isso é mentira. Aceitar que nós somos 50-50, isso é um bom começo. Já nos dá a humildade e nos afasta desse perfeccionismo, que só nos leva a ter mais dificuldades. Então quer dizer aceitar as nossas montanhas interiores e continuar pedindo assistência espiritual, porque nós somos pedintes mesmo. O dia que a gente estiver oscilante, Senhor, me dai fé, minha fé parece que está curta. Nossa, hoje eu tenho que ir para o centro, hoje eu tenho que. Então quer dizer, toda vez que a gente está falando eu tenho que, eu estou me obrigando a algo. Mas não tem problema não. Tem vezes que a gente vai meio obrigado mesmo, vacilante pelo cansaço, mas se a gente conseguir vencer essa montanha interior, chegarão os dias tão floridos que a gente dirá sorrindo, nossa, hoje eu tenho que ir para o centro, que maravilha! Então nós seremos cada vez mais favorecidos até energeticamente.
A fé sincera e verdadeira, segundo o Evangelho, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Nós vivemos num mundo muito imediatista. Nós vivemos num mundo em que as coisas têm que ser para ontem. E aqui está falando que a fé é calma, ela sabe esperar. Então, que a gente consiga trabalhar e esperar. Esperar o tempo também de Deus, né, das realizações. Nós devemos fazer só a nossa parte, porque nós lidamos com um binário de forças. Aquilo que nos compete, a nossa vontade, os nossos desejos e a vontade da lei. Então, para que a lei possa agir ao nosso favor, nós precisamos fazer a nossa parte. E o Evangelho continua: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então a fé, ela nos ajuda a saber o nosso lugar no mundo, a nos colocarmos cada vez mais confiantes. Vamos sedimentando em nós essa filiação divina, ficamos firmes naquilo que nos compete como seres, né, dentro da nossa individualidade. E assim, mesmo trabalhando, né, para nos firmarmos como um ser único no universo, né, como cada um, ninguém é igual ao outro, nós também estaremos cada vez mais disponíveis para o coletivo, porque confiamos que Deus cuida de cada um de nós. É por isso que a fé cura. Então, os espíritos colocam para nós: daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. E eu lembro muito nessa parte, né, que aquela mulher que sangrava há muito tempo, Jesus passando, aliás, com aquela multidão de seguidores, aquela mulher toca nas vestes de Jesus e Jesus sente, porque Jesus percebia muito mais do que nós podemos imaginar. E Jesus dizia: uma virtude saiu de mim. E é por isso que aquela mulher se curou. Porque Jesus, quando sente que foi tocado, ele disse: uma virtude saiu de mim. Era aquele magnetismo de Jesus curando aquela mulher. Ela funciona como uma bomba aspiradora pela sua fé. E ele, pelo amor, pela confiança no Pai, pelos seus atributos divinos, cura aquela mulher que sangrava há muito tempo. Então, esse magnetismo humano que nós temos, né, de nos influenciarmos e influenciar o outro, vibrar sobre o outro, curar o outro, é cada vez mais produto do nosso crescimento espiritual. E nós sabemos que os apóstolos, depois que Jesus foi embora, saíram a curar. E certa vez, né, em nome de Jesus, na passagem de Atos, né, 3, versículos de 6 a 8, nós vamos ver que Pedro entrava num templo. E aí tinha um coxo, uma pessoa doente de nascença. E estava por ali pedindo, né, esmolas. E Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Então, naquela hora, com todas as forças da sua fé, é que Pedro curou aquela criatura em nome de Jesus. Assim deve ser o nosso caminho espiritual, em busca dessa fé viva, na nossa condição espiritual, nas nossas potencialidades divinas, que serão cada vez mais desenvolvidas, né, pelo labor diário das nossas obras. Ainda que sejam obras de homens tão materializados, são obras de fé, que a gente acredita nos nossos pequenos movimentos, como sendo algo que nos elevará a essa condição que tanto nós almejamos encontrar. É por isso que Pietro Baldi, no livro Ascese Mística, ele diz assim: com a fé podemos crer antes de sentir, afirmar antes de conhecer, querer antes de ser. Absurdo, dirão. Assim é, no entanto, que sentimos, conhecemos e existimos. Com antecipação, voamos onde outros caminham. Então os homens, pela fé,
se tornam seres iluminados, que enxergam com a alma e não mais somente com os olhos físicos. Muita paz em nossos corações. O nosso tempo já se esgotou. Que Jesus coloque em nosso coração, com seu magnetismo de amor, esse influxo cada vez maior, para que tenhamos cada vez mais fé. Fé no amor, fé no trabalho, fé na paz e fé na persistência no bem. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado na companhia de Jesus. Vamos finalizar os nossos trabalhos com as nossas orações, as vibrações, fluidificação da água. Você pode pegar um copinho ou uma jarrinha, ou uma garrafinha para você, ou uma para cada familiar, colocar ao lado para que seja fluidificada. E você pode tomar durante a semana e ir completando, Você toma um pouquinho, põe mais um pouquinho e ora pedindo a fluidificação. Com certeza os nossos irmãos da espiritualidade vão fluidificar a água durante toda a semana para você. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando lentamente, acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações e elevando o pensamento a Maria, Mãe de Jesus, a Jesus, nosso Mestre amado, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, vibrando pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sob o comando do nosso querido mentor, irmão Cornélio, e toda a sua equipe de médicos. E agora, com o coração bem tranquilo, vamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus pelo dom da vida, pelas oportunidades que surgem e até mesmo pelas dificuldades que passamos e que nos fazem aprender, melhorar, evoluir. Obrigado, Senhor Jesus. E nós te rogamos pelo nosso planeta Terra, tão difícil esse momento de transição planetária, tão necessário antes da transição, em que nosso planeta passará para um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Então, muitas coisas, Mestre querido, que estão acontecendo são explicadas por esse momento particular que nós estamos passando. E até mesmo dentro de nós percebemos a mudança. Muitas coisas, pensamentos, estão indo embora. Até mesmo muitas pessoas estão indo embora. Muitas vezes o trabalho, aquele local que não nos satisfazia mais, nós estamos deixando ir. Tudo isso faz parte, Mestre, desse momento de transição. Mas ainda assim, nós temos uma resistência muito grande à mudança, um apego muito grande às coisas, às pessoas, e precisamos que o Senhor nos ajude nessa fase tão difícil que estamos atravessando, em que precisamos aprender a desapegar. Que o Senhor nos auxilie nessa tarefa tão difícil. Mas nós confiamos em Ti, Mestre, sabemos que o Senhor e os seus emissários estão sempre junto a nós. É só preciso pedir, orar, para recebermos o refrigério, recebermos aquela fortaleza que necessitamos. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão atravessando doenças, problemas de saúde, aqueles que estão internados, que estão nas UTIs,
nos leitos de hospital, e te pedimos que o Senhor passe por cada leito, levando a fé e a esperança para todos os nossos irmãos que estão em sofrimento. Te pedimos por todos aqueles que retornaram à pátria espiritual por terem já terminado suas missões, para que sejam bem recebidos. E te rogamos, Mestre, a ajuda necessária às famílias, aos entes queridos que aqui permanecem em sofrimento pela separação. Senhor Jesus, te pedimos pelo nosso planeta, pela humanidade inteira, pelo nosso Brasil, para que o Senhor ajude cada país, cada povo, mas especialmente nos locais onde há guerra, o conflito, para que o Senhor plante ali a paz e o amor. Mestre, olha por nós, pelos nossos familiares, nossos entes queridos. Nós te rogamos e entregamos todos eles em suas mãos, para que o Senhor os proteja. Te pedimos que o Senhor visite o nosso lar, trazendo paz, compreensão, união, amor incondicional. E o mais importante de tudo, o perdão. Perdão das ofensas, perdão das mágoas, dos ressentimentos que muitas vezes acontecem dentro do lar. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos lidar melhor com cada um desses sentimentos, trazendo para o nosso lar a Tua luz. Senhor Jesus, nós te pedimos pelos jovens, pelos pré-adolescentes, por todos os nossos irmãos que muitas vezes começam a trilhar um caminho negativo, o caminho do mal, para que o Senhor ajude esses nossos jovens, ajudem as famílias na educação, na instrução, ajudem as escolas, os professores, para que possam nos ajudar a educar os nossos jovens. Mestre querido, nós te pedimos nesse momento por todos os irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades, por provações, expiações terríveis, para que o Senhor ajude cada um, fortalecendo esses nossos irmãos a ultrapassarem as dificuldades. Intuindo a solução das problemáticas do dia a dia, ajudando aqueles que já estão combalidos, caídos, entregues à tristeza, ao desespero, para que possam encontrar a Tua mão estendida e se levantar como guerreiros do amor e da luz e continuarem a sua trajetória. Senhor Jesus, nós te rogamos para que o Senhor olhe com muito amor para cada um de nós que estamos orando nesse momento. O Senhor conhece profundamente tudo aquilo que vai no nosso coração, na nossa mente. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas dores. Olha para nós, Senhor, para cada um. Estende a Tua mão para que nós possamos alcançá-la, Senhor. Para que possamos passar pelas atribulações, segurando em Tuas mãos, confiantes na Tua ajuda. Mestre querido, nós te rogamos pelos animais, por todas as pessoas que estão abandonadas sozinhas, pelos órfãos, pelos idosos que estão nos asilos ou estão abandonados à própria sorte, mesmo dentro da residência de seus familiares. Acalenta cada um deles, Senhor. Ilumina cada um.
Mestre querido, nós te pedimos a fluidificação da água, para que ao sorvê-la possamos ali encontrar a medicação que necessitamos, o alimento para o nosso espírito, para que ao sorvê-la possamos estar em comunhão contigo, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos que tenhamos uma boa semana e que possamos estar sempre na tua presença, Senhor Jesus. Obrigada, Mestre amado. Que o Senhor esteja conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Meus queridos irmãos, não tenham receio de orar a Jesus. A nossa oração, os nossos pedidos, demonstram a nossa humildade para Jesus. Porque Ele nos enxerga como filhos que necessitam da ajuda. E leva os nossos pedidos, as nossas orações ao Pai. Então, quando estiverem passando por atribulações, se recolham em seus pensamentos, elevem os seus olhares ao firmamento, a Jesus, e orem, e peçam, e aguardem, porque a ajuda sempre chega. Que todos tenham uma boa semana na presença de Jesus. Boa noite.